CBN Esporte Clube. Vamos começar então o programa com ele, Antônio Carlos Zago, falando aqui ao CBN Esporte Clube, após um momento de muita turbulência, a saída do Botafogo no início dessa semana. Seja muito bem-vindo, Zago, é uma honra muito grande, muito obrigado pelo respeito à CBN, ao ouvinte paraibano, por estar junto conosco. Eu que agradeço a oportunidade também de participar com vocês. Prazer, Zago, estar falando contigo, Pedro Alves aqui falando. Vamos logo já às perguntas, ao que todo mundo quer saber, né? Debater um pouco aí sobre essa sua passagem no Botafogo. Através do Fausto ontem, né? O clube colocou como justificativa da sua saída que que o clube não conseguiria dar o tempo necessário para você colocar a sua filosofia, que essa filosofia demandava, né, mais tempo e que a Série C não conseguiria esperar essa sua ideia, digamos assim, de trabalho, né? Então o Fausto acabou dizendo que foi essa a justificativa da sua saída, somada ao fato de o time não ter evoluído. E aí, para além da visão do Botafogo, essa é uma visão nossa que a gente viu em campo, né? Um time que não vinha evoluindo. Mas você concorda com essa justificativa do clube para a interrupção do seu trabalho? Eu não concordo, até porque todos necessitam de um certo tempo para colocar suas ideias, para fazer que um time jogue da maneira que o treinador quer e que o clube quer também, né? Eu acho que até antes de contratar um treinador, você tem que analisar bem as suas características, como ele trabalha. Eu acho que fizeram isso também, porque praticamente foram 15 dias de negociação até o acerto final para a minha vinda para o Botafogo. Mas, assim, às vezes tudo fica na palavra também, né? Em hipóteses que você pode trabalhar no futuro. Eu acho que, assim, foi muito pouco tempo, mas cada um tem a sua opinião, né? A minha opinião é que o trabalho vinha sendo bem feito. Nós pegamos um grupo no qual fisicamente os jogadores estavam muito abaixo, né? Os jogadores não estavam acostumados a treinar de verdade como nós fizemos no período em que estivemos aí no Botafogo. Então, assim, tudo tem um certo tempo, né? E principalmente no futebol. Se você quer um trabalho a longo prazo, você tem que dar tempo, porque eu acho que é só assim que você vai conquistar os seus objetivos, que o clube vai chegar aos objetivos que tem pela frente. Zago, algo foi lhe prometido e não cumprido durante essa sua chegada ao Botafogo? Olha, assim, é uma situação complicada, até porque, assim, nós estávamos esperando a janela de junho para poder qualificar o time, até porque eu não participei da montagem do elenco e eu acho sempre importante que o treinador participe em conjunto com a direção da montagem de um elenco, né, para que o treinador tenha peças que se encaixe dentro da sua metodologia de jogo. E, assim, eu não fiz parte dessa montagem. Viu-se que o Botafogo já vinha tendo dificuldades, teve dificuldade no campeonato regional, tanto é que não ganhou, por ser o maior da Paraíba. São 6 anos praticamente que o Botafogo não ganha um título paraibano, e Botafogo, na minha opinião, não pode passar tanto tempo sem ganhar um campeonato paraibano. Foi vice o ano passado e esse ano vice de novo. Então, assim, acaba chegando na Série C, e a Série C, queira ou não queira, o sarrafo é um pouco mais alto, né? Então, assim, você precisa sempre qualificar o elenco, melhorar, e isso era o que nós esperávamos fazer agora com a janela de junho. Mas, infelizmente,
Isso não aconteceu. Eu espero que o trabalho siga adiante e que possa tudo dar certo dentro do Botafogo também. Queria voltar um pouco nessa relação do dia a dia, né, com os atletas. A gente tem muita coisa no futebol que a gente sabe que acontece, mas pouco se fala oficialmente, né? Eu vou tentar até ser cordial nas palavras. Mas você sentiu uma baixa intensidade dos atletas nesse último jogo contra o Floresta, algo fora do normal, digamos assim? E aí já volto com o que você falou. Você ainda tinha a confiança de que poderia evoluir o trabalho com esse grupo de jogadores se tivesse lhe dado mais tempo? Havia uma relação boa? Bom, eu acho que tudo, principalmente para um treinador, é importante nesses momentos, respaldo, o apoio da diretoria, né? Praticamente passando para os jogadores e para a torcida em geral, que o treinador é fulano e que fulano vai continuar até o final do campeonato. Eu acho que isso aí é importantíssimo. A minha relação com os jogadores era excelente, tanto é que a maioria me mandou mensagem depois que eu saí, né? Recebi mensagem de vários deles. Então, assim, o dia a dia era muito bom. Sinto que poderíamos melhorar, né? Porque em cima daquilo que eu falei, quando eu cheguei aqui, eu encontrei um grupo fisicamente muito abaixo daquilo que um jogador de futebol tem que apresentar durante os treinamentos e durante os jogos também. Então, a gente procurou melhorar fisicamente. Não posso dizer que hoje eles estão dentro daquilo que se exige de um campeonato difícil como a Série C, mas melhoraram bastante. Então, assim, eu acho que teríamos margem para continuar e para que a equipe pudesse melhorar também. No último jogo, Zago, pós-jogo especialmente, alguns jogadores falaram sobre, referenciaram sobre dificuldade em assimilação ao trabalho. A sua filosofia, a filosofia implantada, foi muito diferente do que vinha sendo praticado? Não, bem diferente. A começar pela intensidade, né? Eu gosto de uma equipe que pressiona, de uma equipe que seja intensa, que faça a pressão quando perde a bola. E assim, os jogadores não estavam acostumados a isso. Talvez alguns jogadores até não tenham essas características também, mas assim, eu procurei implementar o meu modelo de jogo. Como eu disse, talvez no começo os jogadores sentiram até por não estarem bem fisicamente, mas assim, devagar eles foram assimilando e foram melhorando. Tudo que nós procurávamos fazer no jogo era passado durante a semana, através de vídeo, através de conversas, treinando, né? Então a gente via os vídeos, treinava e procurava fazer nos jogos, né? E eu vejo que talvez um ou outro tenha uma certa dificuldade, mas assim, de novo, o importante seria a janela que nós teríamos agora em junho para que pudéssemos qualificar um pouco mais o elenco também. Você falou um pouco aí, me parece claro, que havia outras promessas, né? Um pouco mais de paciência que acabou não acontecendo. Aí eu pergunto mais de uma questão macro mesmo, você que é muito experiente no futebol. O que é que você acha que essa SAF pode entregar no Botafogo? Você acha que o trabalho está correto em alguns níveis? Tem coisas a melhorar? Tem coisas que você acha que não está correta, assim, para um início de trabalho de SAF? Aí, já falando do trabalho também do Alexandre Galo. Bom, até eu esqueci de comentar antes, né, das dificuldades que os jogadores encontraram no começo do meu trabalho. É a mesma que vão encontrar com o Márcio Fernandes também, porque sempre quando tem uma troca de treinador, o jogador pode se empolgar no primeiro jogo, se motivar um pouco a mais, mas depois talvez volte a ser tudo o que era antes, entendeu? Então, assim, qualquer treinador necessita de tempo para implementar a sua ideia. Em relação à SAF, eu vejo com bons olhos, né? De novo, não, na minha opinião, não tiveram a paciência, talvez, que teriam que ter, principalmente porque, assim, nós demoramos 15 dias
para acertarmos a vinda aqui para o Botafogo. E depois, em 25, 30 dias, a gente acaba saindo. É ruim, né? Até pelo processo que tem a SAF também dentro do futebol paraibano, mas assim, eu acho que tudo quando se trata de SAF, quando tem pessoas competentes por trás, como o Galo, eu acredito que tem tudo para dar certo. É você ir devagar e construindo a sua equipe de trabalho, né? É importante você ter uma boa equipe de trabalho, pessoas que conheçam bem o momento do Botafogo hoje, a divisão que está o Botafogo, né? Talvez assim, por você estar na Série C, você não tem que contratar só jogadores de Série C. Você pode, às vezes, ir na Série B que você consegue trazer um ou outro jogador também. Então, assim, eu trabalhei 2 vezes, né? Eu tive 2 acessos na Série C e as vezes que eu procurei jogadores foram sempre em cima disso. E, graças a Deus, acabou dando certo, como eu espero que dê certo até o final, que o Botafogo consiga a sua classificação, consiga estar entre os 8 aí que vão classificar para o quadrangular. Zago, na segunda-feira, a reunião, né, que foi tão comentada nos bastidores, de que aconteceu. Eu queria saber especificamente se a sua saída, ela resulta, né, de uma concordância mútua, de uma autoanálise, de uma análise da própria SAF ao seu trabalho, ou se na segunda-feira, na reunião que aconteceu no período da tarde, você foi pura e simplesmente comunicado da não sequência do trabalho. Não, só foi comunicado só da não sequência do trabalho, né? A gente às vezes fica esperando também, assim, um pouco mais de conversa dentro disso, mas infelizmente isso não aconteceu. Apenas me comunicaram e o que eu tenho que fazer é acatar e seguir adiante. Zago, falar um pouco também em relação ao ônus que talvez tenha para o Botafogo, que aí envolve muito desse debate que eu acho bem interessante sobre tempo, né? O Botafogo vai ter um ônus aí financeiro em relação à rescisão, ou foi uma saída totalmente amigável, que você não vai receber rescisão, ou não, tem um ônus realmente para o Botafogo que ele vai ter que arcar, e aí a partir disso essa informação é importante para a gente analisar melhor também essa decisão. Não, tinha uma multa dentro do contrato e eu acredito que não vamos ter problema quanto a isso, até porque conheço as pessoas que estão dentro do Botafogo, são extremamente profissionais e quanto a isso eu acho que o acerto já está bem encaminhado já também. E só sobre esse elenco, você percebe que esse time é realmente capaz de competir pelo acesso enquanto formatação de elenco realmente, né? Você falou que faltava muito de trabalho ainda para a intensidade física, que ficou muito claro aí que você acha que estava abaixo, mas tecnicamente, o elenco que você pegou, que não foi o que você montou, mas você pegou, conhece os caras, é um elenco que dá, que você pensa que é possível, sem o Zago agora, né? Tirando o Zago, que o Zago estando lá, imagino que você ia responder isso com mais tranquilidade. Mas sem o Zago, você acha que é possível esse time, com esse elenco aí, competir pelo acesso? Cara, assim, a Série C é uma competição fisicamente dura, né? Então, assim, não adianta você ter um elenco altamente qualificado tecnicamente se você não tiver a força física também. Né? No jogo contra o Floresta, eu acho que ficou um pouco evidente isso, né? O Floresta, queira ou não queira, tinha jogadores que brigavam mais, né, em determinadas jogadas, mas assim, tudo é uma questão de você ir acostumando os jogadores também, né? Isso a gente vinha fazendo, a gente estava melhorando, e infelizmente o processo não teve continuidade. Mas assim, cara, eu acredito que o Botafogo na janela agora, se conseguir qualificar um pouco mais o elenco, tem condições sim de brigar pelas equipes que vão se classificar ao quadrangular, entendeu? Vai depender muito aí da janela. Eu acho que isso aí vai ser importante no futuro do Botafogo. Zago, primeiro, obviamente, quanto a seu futuro, né? O Zago vai passar um tempo a mais aqui ainda em João Pessoa, se reconectando, né? Depois de uma grande temporada que você passou fora do país. Como é que vai estar a situação do Zago
nos próximos dias? Não, eu estou esperando o acerto, né? Que a gente deve acertar aí concluir nas próximas horas, e também talvez devo ficar aqui mais uns 2, 3 dias para despedir de alguns amigos. Tenho amigos em Campina Grande também que jogaram comigo e eu tenho vontade de visitá-los aí, né? Já que estou tão perto. Então, assim, vamos ficar por aqui ainda uns 2, 3 dias. Tem meu aniversário, que é domingo também. Quem sabe a família faz uma visita aqui para passar o aniversário comigo, aí já estaria tudo completo. Para finalizar, qual cenário você encontrou no Botafogo enquanto clube, né? Você é alguém que conhece outras realidades, inclusive as de fora daqui do país. Qual a análise o Zago faz do Botafogo enquanto clube? Quando eu cheguei no Fortaleza, o Fortaleza não tinha, eu acho que metade do que tem o Botafogo hoje, né? Eu cheguei em Fortaleza em 2017, e o Fortaleza foi um ano muito difícil na vida do Fortaleza, mas graças a Deus a gente conseguiu o acesso para a Série B naquele ano. E o Botafogo está bem adiantado, né? Você vê que o pessoal está trabalhando muito, está melhorando a estrutura de tudo ali dentro do centro de treinamento, uma nova academia, tem um projeto já da construção do hotel dentro do CT. Então, assim, o Botafogo tem tudo para ser um dos grandes do Nordeste aí em pouco tempo. E a gente torce para isso, até porque a Paraíba merece isso, né? É um estado que está sempre brigando ali na Série D, na Série C, e a gente espera que o Botafogo, principalmente, chegue a disputar a Série B o mais rápido possível. Agradecendo agora o Antônio Carlos Zago pela entrevista aqui no nosso CBN Esporte Clube, Pedro Alves. Não só agradecer ao Zago, um prazer estar falando com ele. A gente está falando com um ex-jogador de seleção, um gigantesco, ídolo, né, do da futebol Roma, brasileiro. que a gente, aqui no Futebol da Paraíba, teve o prazer de tê-lo aqui, né, construindo, de certo modo, e olhando, né, para o futebol paraibano. Ele viu o Mazinho, encontrou o Mazinho, foi massa isso, né? A gente até fez uma matéria, reencontrou o Mazinho. Enfim, muito legal tê-lo aqui. Boa sorte na sua carreira, viu, Zago? Eu que agradeço, Pedro. Um abraço, Thiago. Fica com Deus, tá? Que a gente possa se encontrar aí no futuro.